palavra que o Senhor quer que a gente medite aqui hoje está lá em João 15, 16, onde diz assim: não foste vós que me escolhestes, eu vos escolhi e vos destinei a ir dar fruto, um fruto que permaneça. Assim, o que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Então, a gente pode perceber aqui, na palavra de Jesus, na palavra do Senhor, que Ele nos escolheu. Não foi cada um de nós que escolhemos a Ele. E o Senhor trouxe isso no meu coração, de falar sobre essa escolha, essa palavra de ser escolhido, né? Eu poderia citar aqui Abraão, que foi o pai da fé, escolhido por Deus. Isaac, seu filho da promessa, né? Poderia citar também Jacó, filho de Isaac, que foi onde formou Israel. Poderia falar sobre os filhos de Jacó, que foram as 12 tribos de Israel. Poderia falar de José, filho de Jacó, foi traído pelos irmãos. Poderia falar de todos os profetas que vieram antes de Jesus, pois todos foram escolhidos. Mas o que Jesus traz hoje para cada um de nós é que, além deles, nós que estamos aqui hoje fomos escolhidos. Cada um de nós que está aqui foi escolhido para estar aqui hoje. Tudo é planejamento de Deus, tudo é planejamento de Jesus Cristo. Se estamos aqui hoje, é porque Jesus escolheu cada um de nós para estar aqui, né? E que história bonita de José, a gente pode tomar como exemplo também, pois José era um jovem sonhador. Um dia estavam todos reunidos ali, na casa de seu pai Jacó, e aí ele teve um sonho, e decide contar esse sonho no almoço, com a família toda reunida. E um desses sonhos era que todos estavam catando feixes de lenha. E aí o feixe de lenha de José ficou de pé, e os outros feixes de lenha prostraram diante do feixe de lenha de José. Aí eram 12, né? 11 e o 12 era o de José que estava em pé. Então, aí Jacó pensou consigo, né? Mas será que ele está querendo dizer que eu, a mãe dele e os irmãos dele vão prostrar diante dele? Aí os irmãos de José começaram a ter inveja de José, pois José era sonhador. José sonhava, Deus revelava as coisas para ele através do sonho, mostrando quem ele iria ser. José foi traído pelos irmãos. Jacó pediu José para levar a comida até os irmãos. José levou, aconteceu a história toda. Ele foi jogado dentro do poço. Depois os irmãos tiraram, venderam José. E aí, quando chegou lá naquele reino, o rei teve um sonho. E nesse sonho tinha 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E ninguém conseguia decifrar o que significaria esse sonho. O que significava esse sonho? Só que José conseguia decifrar. Então José falou: ó, vem cá, essas 7 vacas gordas será 7 anos de fartura. E essas 7 vacas magras será 7 anos de desgraça. A terra não produzirá, não terá água, o povo passará fome, passará sede. Aí o que o rei fez? Deu a José o anel para governar aquela área ali. E aí José começou a produzir na fartura. E começou a produzir. E produzia muito, guardando para os 7 anos que viria, que seriam os 7 anos de vacas magras. E aí, chegou esses 7 anos de vacas magras. José já não era mais aquele que foi jogado no poço, José já era aquele que Deus tinha erguido. Então José já governava uma certa parte daquela região. E aí a seca, e aí a fome começou a alcançar vários lugares, pois ninguém tinha mais o que comer.
E todos viam para o reino onde é que José estava governando, em alimentação e essas coisas em si, de alimentar o povo. E aí a fome chegou até a casa de José. Chegou lá na casa de José. E o que o pessoal lá, o que Jacó e o que os irmãos de José, a mãe, tiveram que fazer? Vir até o reino. Só que não tinha muito acesso a José, era um pouco distante. Aí quando José viu mesmo assim distante a família dele vindo, ele começou a chorar. Porque aí ele lembrou do sonho que ele teve, de que o sol, a lua e 11 estrelas se prostrariam diante dele. E aí José começou a chorar, e quando os familiares dele chegou, prostou diante dele, ele virou, pediu que se levantasse, chamou o pai dele, todos choraram. Veio o rei, e ele falou com o rei: não, eles só vieram aqui buscar alimento, porque a seca chegou, a fome chegou. Aí o rei: não, vou separar aqui para eles um cantinho, você vai dar serviço, vai dar abrigo. E ali ficou. E aí a família de José percebeu que Deus estava falando com José através do sonho. Deus fala com cada um de nós também, só que de formas diferentes, porque nós somos escolhidos. A igreja hoje começa a enfrentar um anticristo que está vindo de dentro da igreja. Pessoas que estão aceitando as coisas do mundo dentro da igreja, achando que tudo é normal. José não aceitou isso, e assim foi traído pelos irmãos. Cada um de nós é escolhido hoje, porque Jesus fala: não foi vós que me escolhestes, eu vos escolhi, para que vá e dê fruto, e vosso fruto permaneça. José deu um fruto que permaneceu. Será que cada um de nós estamos dando esse fruto para permanecer? Qual o fruto que eu estou dando para Jesus? Qual é o fruto que eu estou dando para a igreja? O que eu tenho feito para as pessoas virem à igreja? O que eu tenho feito para a conversão dos meus familiares, para a conversão dos meus amigos? Se eu sou escolhido, por que eu não estou vivendo como um escolhido? A igreja hoje tem vivido a superficialidade. As pessoas vêm na missa e saem como se tivesse ido num lugar qualquer. Não! A missa, ela retrata tudo aquilo que Jesus viveu, o sacrifício que Jesus fez. Nós vivemos isso toda vez que o padre pega a hóstia, consagra ela, pega o vinho e a água e consagra. Nós estamos ali revivendo. Ali está o corpo e o sangue de Jesus. Estamos revivendo o sacrifício que Jesus fez. Se Jesus viveu como escolhido, como filho de Deus, e Ele pediu para que nós vivamos e sigamos os passos deles, nós também devemos viver como escolhidos. Porque tiveram antes de Jesus que foram escolhidos, mas o principal foi Jesus Cristo, que mesmo sendo Deus se submeteu à humanidade através da Virgem Maria. E viveu aqui como cada um de nós. Só que Jesus viveu o céu na terra. Jesus viveu o céu na terra, Ele viveu tudo que um ser humano podia viver, menos o pecado. Ele viveu tudo que o ser humano podia viver. E o que cada um de nós estamos vivendo? Estamos caminhando nesse caminho que Jesus quer que caminhamos? Se nós somos escolhidos, se nós vencemos mais um ano, é porque Deus confia a cada um de nós uma missão. Mesmo que seja a menor, mas já é uma missão. A gente tem que assumir o que Deus tem para cada um de nós, o papel que Deus tem para cada um de nós, para caminharmos na fé. Quantas vezes a gente perde cristãos fiéis para o mundo, para uma festinha qualquer, em vez dessa pessoa vir à igreja, mas por falta de convite. Talvez a gente nem convida a pessoa, aí quando vê ela lá na festa julga, mas sem convidar. Talvez esse é o nosso papel, só de convidar, só de chegar e falar: ei, irmão, vamos lá na igreja comigo? E aí, chega aqui na igreja, a pessoa quer ser bem acolhida, porque assim eram os que andavam com Jesus, bem acolhidos. Os fariseus, os doutores da época, criticavam muito Jesus por andar com publicanos e pecadores e leprosos.
Mas deixa eu te falar, Jesus andou com pecadores somente uma vez, pois toda pessoa que viveu a sua experiência com Jesus Cristo nunca mais foi a mesma. Nunca mais, porque depois do encontro particular, a pessoa mudou de vida. Então, aos olhos do mundo, aquelas pessoas ainda eram pecadoras, mas no olhar de Jesus, Ele já tinha perdoado os pecados de cada uma delas. Nós temos pecados, nós somos escolhidos, mas nós também pecamos. Mas Jesus não coloca o dedo na nossa ferida, Ele vem com a pomada para cuidar da nossa ferida, perdoar os nossos pecados e as nossas falhas, pois nós somos escolhidos. Imagina só se José, depois de tudo que ele viveu, deixasse a vida dele de lado, deixasse o sonho de Deus de lado e falasse: não, eu não vou lutar mais contra o mundo, vou viver aqui, como escravo mesmo. Mas não, ele decide continuar a lutar e a lutar, até que um dia ele chega onde Deus queria colocar ele. Assim é com cada um de nós temos que lutar a cada dia para chegar no lugar onde é que Deus tem preparado para cada um de nós. Não é você que tem que se encaixar no mundo, não. Você tem que se encaixar nas coisas de Deus. Esse é o erro do cristão. Eu tenho que ter um carro, eu tenho que ter uma moto, eu tenho que conquistar isso, aquilo. Não. Vamos ajudar tesouros nos céus, porque não quer adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. Não adianta de nada. Se nós preocuparmos em conquistar o mundo, nós não vamos viver como os escolhidos. Porque aqueles que foram escolhidos por Jesus buscaram viver o céu na terra. A gente vê as pessoas que foram escolhidas por Jesus, todos tiveram uma vida antes e uma vida depois. Pedro era pescador de peixes e se tornou pescador de homens. Pedro vivia no mundo e Jesus chamou ele a salvar almas. A gente vê que as pessoas deixaram a sua vida para seguir Jesus. A gente vê que Jesus salvava as prostitutas, que só da mulher que sofria de hemorragia tocar na barra do manto de Jesus, ela ficou curada. A gente via que Jesus vivia como esse escolhido, mas sem querer se engrandecer. Jesus nunca quis ser melhor do que ninguém. Se ele quisesse, ele andava com os doutores da lei, mas ele veio e andou com os pecadores. Aí nós queremos ser maior que todo mundo. Mas na verdade, o segredo não é se engrandecer, é se humilhar. Não é ser servido, é servir. Se nós servirmos as pessoas bem, as pessoas vão voltar para a igreja. Falta isso em cada um de nós, servir sem ser visto. As pessoas hoje elas querem servir, mas querem ser vistas também. Jesus serviu, mas só foi visto no alto da cruz. Só depois que foi crucificado que as pessoas foram entender o valor que Jesus tinha, que foram reconhecer que Ele era o Filho de Deus. Viver como escolhido, muitas vezes é viver ali no sacrifício, sabendo que muitas pessoas estão passando pelo bem bom e você passando pelo sacrifício, mas não tenha medo, porque o deserto é sinal que algo bom vai acontecer. O próprio Jesus Cristo teve que passar pelo seu deserto, 40 dias sendo tentado, e mesmo assim não caiu na tentação. Nós temos que viver como escolhidos, buscando sempre a santidade, ou santos ou nada, porque se decidirmos viver meio a meio, nós não vamos conseguir seguir firmes no caminho que é Jesus Cristo. Então que cada um de nós hoje possa levar esse sentimento dentro de si para casa, de que cada um é escolhido, de que cada um foi escolhido, mas além de tudo, que devemos viver como escolhidos. Amém?